especialmente aí, né, a Lídia que está com a gente mais uma vez, mas a gente tem aqui o José, tem a Karen, né, todo mundo tá junto, mas quero agradecer aí a participação de todo mundo, a presença. Fiquei muito feliz, né, na semana passada com as discussões, as contribuições, o pessoal me escreveu. Eu peço desculpas a quem eu ainda não respondi, porque na semana passada foi assim um negócio muito... Foi um volume de trabalho muito grande. Até eu encontrei um dos alunos, que é meu xará, o Antônio Bizão, está aqui. E no outro dia de manhã teve, né, a gente começou o Congresso Brasileiro, né, a 5ª edição do Congresso Brasileiro de Rochagem. Na verdade, o congresso começou na terça-noite, né, a abertura, exatamente no momento da aula. Então, eu já tinha feito compromisso com vocês, né, por mais que eu seja da coordenação do evento, falei, não, o compromisso primeiro foi com o pessoal do CBio. E aí, na quarta-feira, eu apareci lá em Piracicaba e o pessoal falou, mas como é que você está em 2 lugares ao mesmo tempo? Eu falei, graças à internet, tá? Não fiz nenhuma mágica, nenhuma, não. Então, mas isso tudo só para dizer que, em função das discussões que a gente teve, né, na semana passada, muito, muito oportunas, inclusive uma grande parte, né, do congresso voltada à parte, né, de micro-organismos, tá? Não só através de biosolubilização, encaixa muito bem, né, com essa temática que a gente está discutindo, tá? Então, eu vou terminar, né, uma parte conceitual hoje, né, e a gente tem essas aulas, as aulas estão disponíveis e não tem problema nenhum, mas eu vou, possivelmente, para a próxima, né, que será, né, na semana que vem, eu vou enviar um arquivinho extra, tá, equipe CBio, já vou adiantar que eu vou bagunçar o coreto aí, eu vou enviar um outro arquivo para vocês, possivelmente de aula, em função das discussões mais aprofundadas que a gente teve. Isso não significa que o material que está disponível ele não sirva, ele não, muito pelo contrário, tudo se casa, tá bem? Então, já deixo de antemão esse aviso para todo mundo aí, mas é mais informação que chega para todo mundo, tá? A gente vai conversar um pouquinho hoje, então, sobre finalizar essa questão da economia circular, né? Olhando o ponto de vista ainda da indústria, né? E aí a gente tem um tema bem legal que eu espero, com certeza, encerrar ele até o primeiro intervalo nosso, que é dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS. E eu fiz, né, como vocês viram já, eu coloquei os remineralizadores dentro da maioria dos ODS, né, como eles se encaixam e quais seriam as oportunidades de avanço dentro deles, tá? E vocês vão ver que fica bem legal, porque abre justificativa, abre sim, abre um monte de justificativa, mas abre também oportunidade de pesquisa, tá? Não só oportunidade de pesquisa, oportunidade de inovação, oportunidade de desenvolvimento industrial, né? Eu sei que muitos de vocês aí estão nas empresas, estão nas indústrias, então, assim, eu acredito que a gente consegue casar muito bem essa primeira parte, tá? Na segunda... tá bem. Pessoal, férias escolares, tá? Então, desculpa. Isso, veio da Oi também. Então, assim, a gente olhando esse ponto, essa questão específica, a gente encerra, então, tá tudo bem, fica tranquilo. A gente encerra esse leque de ações e oportunidades. Aí eu vou apresentar um pouquinho, né, na segunda parte da aula, alguns tópicos específicos dos remineralizadores. A gente vai discutir um pouquinho a lei, a gente vai discutir alguns conceitos, tá? O que é um agromineral, o que é um remineralizador, o que é um fertilizante, beleza? Para que, então, na próxima semana a gente aplique tudo isso junto aos bioinsumos. E quais são as frentes de bioinsumos e onde, né, a pesquisa já está olhando isso, tá? Existem muitos trabalhos que correlacionam, né, a aplicação de micro-organismos, sejam fungos, vírus, bactérias,
tá? Com os remineralizadores em diversas oportunidades. E aí a gente vai falar em manejo, né? Eu penso, eu posso estar enganado, tá? Mas eu penso que uma grande parte aqui da turma seja de agrônomos, né? De engenheiros agrônomos, engenheiras agrônomas, né? Então isso é fantástico. Ou o pessoal da biologia também, né? Se tiver algum curso muito distante disso, não tem problema nenhum, porque vocês vão conseguir entender essas relações. Mas a prática hoje está sendo muito grande dentro dessa conexão. E aí a gente volta a fazer o link com a primeira aula, que são os processos produtivos e principalmente, né, pensando em agricultura hoje, né, uma agricultura regenerativa. Beleza? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. De novo, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, a Lídia está aí para apoiar a gente, mas levanta, fala, tá? Escreve aí. Quando eu compartilho a tela, eu acabo não enxergando muitas coisas, né? Mas eu tô junto aqui com vocês, tá bom? E embora a gente está gravando, vai transmitir para todo mundo, vocês vão ter esses materiais. Eu peço desculpas, mas talvez eu tenha uma outra intercorrência aqui infantil com a filha e o sobrinho aqui passeando aqui, né, nas férias, tá bom? Mas isso é suportável. Vamos lá, então. Então, parando, né, retomando de onde eu parei na semana passada, você só me dê um ok, por favor, se estiverem todos vendo. Estamos vendo, professor. Maravilha. Perfeito. A gente precisa só encerrar esse conceito, né, da visão industrial de como o que era considerado, então, né, resíduo, rejeito, né, lixo, sei lá, o material secundário, ele passa agora a ser um material principal, um material primário de um processo produtivo cada vez mais ecológico, de um processo produtivo cada vez mais tecnológico, e sim, de um processo produtivo cada Professor vez Antônio, mais... Oi. desculpe interromper, porque tem uma aluna nossa, acho que antes da aula ela tinha levantado a mão, e eu só vi agora. Eu vou só passar a palavra para ela e volto para você. Positivo. Por gentileza, Gleidiane, estamos à sua disposição. Eu vi que você levantou a mão, Gleidiane. Era alguma questão operacional? Alguma coisa? Estamos à disposição. Às vezes bateu ali na tecla. Acho que não, Desculpe, professor, é porque Não, eu achei que fosse imagina. um alinhamento operacional, então passo a palavra novamente para você. Qualquer coisa, vocês também podem nos sinalizar aqui no chat. Obrigada. Por favor. Inclusive, eu agradeço todo o seu apoio, Lidiane. Muito obrigado, viu? Ó, então vamos lá. Hoje a gente tem esse conceito, né, cada vez mais aplicado, que é o conceito de manufatura reversa, tá? Ele traz, né, para a gente toda essa oportunidade da engenharia, da sustentabilidade e dentro desse ciclo de usos, né, e reusos. A manufatura reversa, ela vai trabalhar também todo um conceito de logística reversa. São coisas diferentes. E aí a gente tem a definição aí dos dois, embora a gente, né, fale mais um nome, pensando no outro, mas são coisas que se complementam, mas são coisas distintas, tá? Toda essa questão, então, né, quando a gente fala em manufatura, a gente está falando de um processo produtivo de qualquer coisa, tá? Desde um processo produtivo muito simples, que é um artesanato, por exemplo, tá? É uma forma de se produzir algo, né, com uma técnica de artesão. E aí a própria Revolução Industrial modifica esse processo produtivo para a gente, chegando hoje, então, né, a um processo produtivo industrial com grandes máquinas, né? Então, manufatura é basicamente um processo produtivo, tá? Essa visão, né, de manufatura reversa, ou seja, de eu voltar a utilizar algo que eu não estava mais utilizando,
ela também evolui, como a gente viu, com o próprio conhecimento do homem, né? E uma grande parte aí da sociedade foi se mobilizando, foi entendendo essa necessidade de uso consciente dos bens, dos recursos naturais, tá? E isso veio caminhando aí em diversos países. Só queria fazer um adendo aqui, deixar muito claro, né, que, mais uma vez, em termos de legislação, documentação, tá? O Brasil é um exemplo mundial em vários setores, principalmente no setor ambiental. Daí, o monitoramento, a aplicação correta dessa legislação é onde, né, a gente sofre bastante por inúmeros fatores, tá bem? Mas em termos de lei, tá, o Brasil é grande referência. O Código, né, Florestal, ele é da época do Império, ele vem lá da época de Dom Pedro. É claro que existem, né, atualizações, mas tamanha é a preocupação do Brasil em conservação dos seus recursos, né, ambientais, tá? Então, se a gente pensar que, por exemplo, lá fora, né, em vários outros países, não existe nenhum tipo de lei de proteção ambiental, e hoje, né, um produtor rural, seja agrícola ou pecuário, que se encontre no bioma Amazônia, ele tem que preservar aí 80% da sua área, tá? Como é que ele produz em 20%? Né? O Brasil é muito tecnificado para fazer isso, beleza? Então, essas questões todas, né, olhando do lado industrial, da manufatura industrial, elas foram ganhando peso, foram avançando, né, e leis diversas que complementam o sistema produtivo foram aparecendo. É claro que a reunião, né, em 2012, né, da ECO, né, depois, né, a Rio ela traz aí muito a contribuir, e, né, em 2015, quando a ONU traz para a gente, né, a Agenda 2030, né, de toda essa problemática ambiental, inclusive, não só, mas inclusive a questão da descarbonização, tá? A descarbonização é um ponto importante da agenda da ONU, mas não é o único. A gente nunca pode perder isso de vista. Eu sou totalmente favorável, estudo, pesquiso as questões da descarbonização, mas a gente não pode pensar que só existe essa temática acontecendo, né, no mundo. Inclusive, uma crítica que eu sempre faço às questões de transição energética, tá? Poxa vida, o Brasil vem num plano de biocombustível desde a década de 70, comprou álcool, né? E isso se perdeu, se ficou no esquecimento. A gente não tem o cenário positivo ou negativo das questões energéticas que a Europa tem. Então, de novo, por que nós vamos, né, absorver e copiar um modelo de transição energética que, para mim, em alguns pontos, não funciona num país tropical? Essa é toda a visão, e eu acho que cada vez mais o Brasil tem que se posicionar, tá? Enquanto país. Eu não estou fazendo nenhuma campanha política para ninguém. Não vamos confundir a política com as coisas, tá, pessoal? Por favor. Mas o Brasil tem que se posicionar como grande produtor, como grande conservador, né? E aí o Brasil hoje é o grande líder, na minha visão, dos países tropicais em termos de produção agropecuária. Não tenho dúvida disso. Mas em outros pontos também, tá? A gente não pode ficar muito preso. Eu acho que a gente não deveria, principalmente algumas questões de Europa, ok? Bom, quando a gente fala, então, né, dessa questão da manufatura reversa, ela está muito ligada, né, ao curso, né, aos conceitos lá da engenharia de produção, tá? A graduação em engenharia de produção,
mas quem fez agronomia, engenharia agronômica aí, o engenheiro agrônomo é um engenheiro de produção, ele é um engenheiro de produção agropecuária, tá? O zootecnista é um engenheiro de produção animal, tá bem? A gente não pode esquecer de conceitos básicos de engenharia. Eu vejo que as escolas de agricultura foram muito, né, para a parte de fitotecnia, tá? Que é importante, claro que é importante, mas não só. E aí, às vezes, a gente deixa passar essa visão nossa de engenheiro. O meu orientador, né, professor Edgar Beauclerc, sempre me disse muito isso. Ele sempre me falou, Antônio, a gente tem que ser mais engenheiro, nós já somos muito agrônomos, a gente tem que ser mais engenheiro, a gente precisa olhar para esse quebra-cabeça aí de uma outra forma. Então, quando a gente fala em logística reversa, tá, é o processo de retorno dos materiais e seu destino final para a geração de valor ou a sua disposição adequada. A manufatura reversa, ela é muito próxima disso, mas ela é um pouco mais específica, porque ela define, né, a manufatura reversa como um processo de descaracterização dos produtos visando a reciclagem das suas matérias-primas e destino final dos materiais não recicláveis adequadamente, tá? Se a gente pensar, então, num carro, né? Se eu pensar numa logística reversa, por exemplo, eu posso simplesmente amassar esse carro, transformar tudo em metal e derreter esse metal e voltar esse metal, né, como aço básico, tá? A manufatura reversa, ela vai pegar esse carro velho, né, um carro descartado, né, e vai desmontar esse carro. Vai separar, então, componentes metálicos, componentes plásticos, enfim, em diversos tipos de componentes. E aí, para cada um desses componentes, né, o pneu, ela vai dar um destino adequado, seja num reuso, tá? Ou seja, numa reciclagem adequada. Então, por que o remineralizador, em grande parte, né, dos processos, eles se enquadram dentro desse conceito aí, né, de manufatura reversa como um todo? Porque se a gente pensar em resíduos, né, da indústria da construção civil, por exemplo, a gente tinha um resíduo lá, que agora ele vai se tornar uma matéria-prima num novo processo produtivo, ok? Então, essa é a ponte que a gente faz aqui, tá? No caso da manufatura reversa, né, a gente acaba embasando, né, não só a legislação específica dos remineralizadores, mas em termos de conceitos na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Assim como hoje a gente traz o Plano Nacional de Fertilizantes, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é muito anterior a isso, ela é lá de 2010, tá? E o Decreto 7.404, também de 2010, ele cria o Comitê, né, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E esse segundo comitê, né, que é um comitê orientador à implantação dos sistemas de logística reversa, tá? Então, é muito importante que os setores todos comecem a entender isso para que a gente tenha, então, ecossistemas produtivos, ou, né, como o Ministério de Ciência e Tecnologia chama, né, arranjos produtivos locais, tá? Mas isso aqui, pessoal, é numa visão macro, tá? Eu tenho uma empresa, você tem uma empresa, a gente tem aqui um grupo de produtores, maravilha. Mas será que eu, dentro da minha propriedade, consigo aplicar esses conceitos? Com certeza, a visão é a mesma, tá? Então, agora, eu tenho resíduos lá da compostagem, eu tenho resíduos, né, de qualquer tipo de fermentação, eu tenho resíduos do meu confinamento, eu preciso começar a aplicar isso dentro da minha propriedade cada vez mais, para que eu tenha uma logística reversa interna,
ok? A gente sabe que existem produtores de todos os tamanhos, né? E propriedades, né, de grandes grupos que são enormes e produtores individuais que são pequenininhos, mas o conceito se aplica em todos os lugares, tá? Às vezes é mais difícil a gente fazer um produtor pequeno, não porque ele é pequeno, não, mas é porque ele tem tanta coisa que quando você organiza o fluxograma do processo, a gente acaba ficando perdido, porque ele tem muito mais coisa do que um grande, que está focado numa coisa só, tá? Então, assim, é muito importante que a gente entenda esse processo de manufatura reversa para que a gente organize o sistema produtivo, ok? Então, vamos lá. O que era, então... Papai, eu só vim pegar uma caneta. Tá bem. O que era, então, resíduo, né? Entra agora no meu sistema e volta a ser produto, tá? A gente começa, então, a aumentar essa seta no sentido contrário. Veja, meus queridos, todo processo produtivo, ele vai gerar saídas não desejadas, seja na forma de produtos ou seja na forma de recursos, ok? E aqui recursos não só financeiros, mas recursos materiais, tá? Então, eu tenho que entender o meu processo cada vez mais a fundo para transformar saídas não desejadas, seja de produtos ou seja de recursos, em entradas em novos sistemas, para que eu tenha, então, uma nova cadeia reversa. Tá bom? Aí a gente vai falar em manufatura sustentável. Tá? Lembrando, dentro do conceito de sustentabilidade, né, os três pilares: o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. Tá bem? Ah, professor, mas o meu sistema ele não ficou economicamente viável. Tudo bem? Então ele é justo, tá? Ele é oportuno, ele olha para o lado ambiental. Ah, professor, o meu sistema ficou muito econômico, mas ele ainda é pouco ambiental, ou ele carece de melhorias na parte ambiental. Maravilha, vamos fazer, tá? A gente tem que fazer as coisas acontecer, beleza? Mas tendo essa visão de planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, ok? Então, aí a gente tem uma visão de engenharia, tá? Bom, os remineralizadores, eles entram, então, sim, dentro dessa perspectiva, nessa ótica sustentável, pensando, né, no tripézinho, ok? Olhando, então... Isso é o que eu encontrei. Agora foi o Google, pessoal, que hoje está... Desculpa, está um pouco complicado. Olhando, então, para os ODS, né, os 17 ODS, né, que são os pontos hoje que norteiam, pelo menos em tese, todo o avanço, né, da população mundial, tá? Olhando em termos de sociedade mundial, a gente deveria estar pensando em melhorar esses 17 pontos, tá? E aí eu quero mostrar agora para vocês, então, como que os remineralizadores, eles se enquadrariam em alguns desses pontos. Em todos os pontos? Não, tá? Mas eu, na minha visão, eu coloquei aqui onde ele se enquadraria. Vocês, por favor, olhem para esses 17 pontos e tentem acrescentar os remineralizadores em mais pontos. Vocês têm que enxergar mais que eu, tá? Porque às vezes a gente acaba tendo uma visão também limitada aí, né? Viciada do processo, tá bem? Vamos lá, eu listei alguns aqui, ó, e aí eu não sei se dá para diferenciar os que tem uma caixinha preta em volta, tá? O 2, o 3, o 8, o 9, o 12 e o 13 foram, né, os que eu listei. Professor, mas erradicação da pobreza você não listou? Eu falei, não, porque esse aqui todo mundo, né, vai pensar nele. Tá? Então, agora a gente vai discutir um pouquinho esses ODS dentro da oportunidade de aplicação dos remineralizadores. Não vai ser essa sequência,
ela vai aparecer aqui. Tá? Provavelmente é do maior para o menor. Quando a gente pensa, então, nesse objetivo 13, né, ação contra a mudança global do clima, a ideia aqui é óbvio e tem que ser isso. Tá relacionada à mitigação de gases de efeito estufa. Né? Como a gente viu, né, na primeira aula, esse gráfico aqui ele se repetiu aqui, mas é exatamente isso. As emissões globais de CO2, elas estão aumentando. Por quê? Porque os processos produtivos estão aumentando. Tá? E eu estou falando de emissão de CO2, eu não estou falando de temperatura. A temperatura também ela acaba aumentando em função desse maior aumento de moléculas de CO2 na atmosfera. Elas têm um poder energético maior, diferente, tá? E elas acabam, então, né, esquentando mais. Como eu tenho mais moléculas, eu acabo tendo isso. É lógico. Quando a gente fala em gases de efeito estufa, a gente não está falando só do CO2, só do dióxido de carbono. Tá? A gente está falando de outros gases que a gente traduz para gases, né, de efeito estufa, CO2 equivalente. Tá bom? Bom, essa emissão ela é contínua e só tende a aumentar, porque a demanda de bens e consumos e produtos do ser humano só tende a aumentar, tá? Então a gente precisa pensar nesse consumismo exacerbado aí de alguma forma, ok? O IPCC, que é o órgão intragovernamental, né, sobre mudanças climáticas, né, o painel intergovernamental, ele já mostrou para a gente, através de dados científicos, que a gente deveria sim limitar o aquecimento global a 1,5, né, 1,5 grau. Por quê? Porque acima disso, o que acontece? O aquecimento ele vai começar a gerar uma série de problemáticas para a gente. É muito simples, vamos pensar. Quando está muito calor, a primeira coisa que a gente faz é beber mais água. Tá? Então, a evapotranspiração, pensando nas plantas, né, ela se altera. Né? Então, eu tenho alguns desbalanços. E aí eu tenho um outro ponto que eu sempre coloco, que poucas pessoas discutem até agora comigo, é que um outro efeito direto das mudanças climáticas, além do aquecimento global, é o aumento do consumo de água. E ninguém está falando disso. Tá? Ninguém está falando disso. A gente precisa se preocupar cada vez mais com esse consumo de água. Cadê as fontes de água, pessoal? As fontes de água, muitas delas estão aqui no Brasil. Como é que a gente está olhando para isso? Tá? Pensem nisso. Ok? Pessoal, um outro ponto interessante é justamente a questão de bioinsumos e a questão do aquecimento global. Considerando que a Europa está cada vez mais seca, gera uma grande oportunidade do Brasil mandar produtos biológicos, bioinsumos para a Europa, porque a quantidade de pragas e doenças vai aumentar muito naquele continente. Perfeito, eu não sei quem falou aí, mas perfeito a sua Paulo colocação. Moscardini. Ô, Paulo, muito obrigado pela sua colocação, você tem toda a razão. Inclusive, vocês já devem estar percebendo que a dinâmica do ciclo de vida, né, das principais pragas e doenças do agro, elas estão modificando. Eles reduzem e aumentam muito a quantidade de pragas que não existiam na Europa. Florestas inteiras na Alemanha estão desaparecendo porque está tendo muito inseto que está comendo madeira. Exatamente, inclusive o próprio homem, né? A Floresta Negra lá na Alemanha é a floresta dos contos de fada, tá? Para quem não sabe. Todos os contos de fada, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, eles acontecem numa floresta e é a Floresta Negra, tá? Lá dos irmãos Grimm. A primeira coisa que a Alemanha fez quando teve a crise energética foi cortar as árvores da Floresta Negra, tá? Para as pessoas não morrerem de frio lá, por exemplo. Então, esse cenário todo, ele precisa ser muito bem analisado, e é por isso que eu falo que o Brasil tem que se posicionar como um líder dentro disso, tá? Claro que as tecnologias e oportunidades para remoção
né, e armazenamento de carbono são fantásticas. E aí a gente tem uma oportunidade aqui através do remineralizador, tá? Esse é um trabalhinho, né, do professor David Berling, um trabalhinho não, um trabalhaço do professor David Berling, e ele mostra para gente que o intemperismo acelerado é uma forma de remoção e armazenamento de carbono através do intemperismo acelerado, que se origina nessa relação da carbonatação natural. Tá? Eu tenho minerais, rochas e minerais que contêm carbonatos, sejam carbonatos de cálcio ou sejam carbonatos de magnésio, e aí essas rochas e minerais, através, né, do intemperismo, elas acabam liberando esses íons no solo, e o carbono que está nessa estrutura do solo, ele acaba se complexando mais uma vez com esses íons, formando novas moléculas de carbonatos ou bicarbonato, tá? O bicarbonato, ele acaba tendo um poder de captura de carbono maior, porque é bicarbonato, mas ele acaba sendo muito solúvel, ele fica na água, né, na fração aquosa. Já o carbonato, né, mesmo ele tendo um poder, né, de remoção menor que o bicarbonato, ele precipita e ele é estável, tá? E esse é o ponto. E aí esse carbonato estável, ele dentro, né, do fluxo da água do solo, ele acaba caminhando até os oceanos, onde ele vai ficar alojado, tendo, né, um impacto positivo, inclusive na recuperação dos próprios corais, tá? Inclusive na manutenção, né, do pH, né, da água do oceano. Então, esse é o ponto. E hoje, né, a pesquisa caminha muito forte nesse sentido, tá? Eu não estou nem falando de crédito de carbono, não é isso não. A gente precisa comprovar algumas coisas, e uma das formas da gente se fazer é através dessa reação de carbonatação, tá? O primeiro crédito de carbono oriundo do remineralizador foi produzido, pesquisado e comprovado aqui no Brasil, tá bom? E eles utilizaram, né, as medições, são medições, né, bem robustas, a campo, mas eles basicamente monitoraram essas reações de carbonatação, tá? Vários trabalhos, né, mostram ela, mas a gente tem um trabalho científico que gerou o primeiro crédito de carbono através, né, do remineralizador, tá? Então, isso é histórico cientificamente para o Brasil. Se a gente pensar em toda a oportunidade que a gente tem num país de clima tropical e somar os micro-organismos ainda, esse negócio cresce e cresce muito, tá bem, pessoal? Eu tenho me dedicado bastante a essa temática aqui, beleza? Bom, dentro do ODS 12, né, a gente vai falar então de consumo e produção responsáveis, né, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis para todo mundo. De 2020 até 2050, a demanda por alimentos ela vai crescer 40%. Tá? É gigantesco. Isso é um número muito grande. Tá? A gente vai sair de 2,55 bilhões de toneladas por ano para 3,29, 3,3 bilhões de toneladas de alimento por ano. Tá bem? É um período de tempo muito curto para um crescimento de consumo muito grande. A gente está falando 40% em 30 anos. Tá? Dá mais de 10% ao ano. É muita coisa. Ok? E aí, se a gente pensar em como produzir isso, fica muito mais difícil. Né? Então, essa questão
precisa ser vista. Por quê? O Brasil, um país de dimensões continentais, né, sendo que grande parte da sua área está destinada a florestas ainda, tá? A gente está falando em 64% da cobertura do solo brasileiro, ela é feita por vegetação nativa, ok? A gente tem uma parte aqui menor, então, para agropecuária, né? E aí, se a gente pensar só em pecuária, a gente tem uma parte muito grande disso, tá? Mas, de novo, a área de vegetação nativa no país ainda é muito grande, é mais de 64%. Se a gente pensar lá na Alemanha, Estados Unidos, que são países, no caso dos Estados Unidos, né, um país grande, tá? Isso aqui nem se compara. Por isso, o Professor Brasil... Antônio, Oi. o estudante Antônio ergueu a mão e parece-me que há uma pergunta, por gentileza. Vai lá, Antônio. Professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Sobre a pergunta, a questão é a seguinte: esse aumento aí de produção, né, que a gente vai precisar alcançar de 40%, ele será contemplado apenas pelo crescimento no Brasil, porque eu tenho visto muita movimentação do pessoal trabalhando na África, e eu acredito que a África pode ser uma estratégia já comercial e de produção de alimentos também. Não sei se isso vai acontecer no futuro ou já está acontecendo, porque aumentar 40% na produção brasileira é um desafio e tanto, né? 20% eu acredito que é um número bastante audacioso. Olha, Antônio, meu xará, né? Eu entendi a sua pergunta, tá? Esse número é um número, né? 40% de demanda, ele é global, mas assim como você, eu não acredito que o Brasil vai suprir sozinho esse volume, tá? Acaba sendo impossível, né? Por várias questões aí. Se você aumentar 40% da produção agropecuária brasileira em 30 anos, meu amigo, a gente merece um Oscar para cada um. Tá? Não que a gente não tenha competência, não que a gente não tenha conhecimento para isso. Eu só acho que a gente não consegue, né? Por diversas razões. Novas fronteiras agrícolas no país estão se abrindo, tá? Mas, como você colocou, novas fronteiras mundiais. E a África era um pedaço do Brasil, o Brasil era um pedaço da África, né? Quando era todo mundo Pangeia, a gente estava ali e a gente está muito próximo, não só fisicamente, mas em termos, né, de coordenadas geográficas. Então, muitos países do continente africano têm condições, né, de clima, solo, precipitação muito parecidas com o Brasil, tá? A África ainda, do que eu conheço, né, o continente africano como um todo, ainda enfrenta problemas políticos sérios, na grande maioria dos países, não em todos, mas na grande maioria dos países. E se a gente conseguir contribuir de alguma forma para um desenvolvimento agropecuário lá, a gente muda não só uma realidade de alimento para o mundo, mas a gente muda uma realidade social, tá? E aí, sim, a gente está fazendo uma coisa muito legal e muito bonita. Para não subestimar também os chineses, que estão ano que vem já estão produzindo vinho para a gente. Não, a China é um mundo à parte. Eu nem vou entrar na China. Deserto, eu estou falando do deserto da China, que vai ter vinho para todo mundo tomar aqui baratinho. Eu não duvido. Inclusive, a própria produção de carne suína, né, em estruturas prediais já está acontecendo, né? Vocês estão sabendo. Exato. Sim. Então, assim, eu nem vou chegar na China, né? Eu vou falar aqui da África, porque a China vai muito bem sozinha, tá? E o que eu vejo da China é que eles primeiro vão pensar na população chinesa. Depois eles vão olhar para o mundo, tá? Então, assim, diferente do continente africano.
Então, eu acho que é aí que a gente precisa entender como, né, países, né, subdesenvolvidos, terceiro mundo, em desenvolvimento, não sei qual é o nome hoje que está sendo utilizado, eles poderiam comunicar melhor, colaborar melhor para que eles possam desenvolver, né? A China é um negócio muito à parte. Ali é recurso, tecnologia, desenvolvimento, várias questões de mão de obra, tá? Vamos deixar a China, vamos esperar um pouquinho para falar da China. Mas a gente vai precisar da China. Voltando à pergunta do Antônio, na minha visão, Antônio, para contribuir com esses 40%, tá? De uma forma, né, positiva, tá? Não dá para colocar isso tudo na costa do Brasil. E eu, se fosse o Brasil, também não assumiria esses 40%. Entende? Eu acho que é um risco muito grande frente a vários acontecimentos que a gente tem visto, né, a nível mundo, não só acontecimentos climáticos, tá? Se a gente matar no peito e falar, deixa que eu resolvo, talvez a gente seja um pouco arrogante. A gente poderia falar assim, conta com a gente, estamos junto, posso até liderar isso, mas sozinho não, tá bom? Essas questões, né, do país também, elas influenciam. Vamos pensar na própria logística de distribuição do que existe hoje. Ainda é muito precário, pessoal, vocês sabem disso. Provavelmente vocês sabem mais do que eu isso, tá? Vocês rodam muito, né? Então essa logística de escoamento, né, ela acaba sendo um problema muito sério, tá? Então o país precisaria investir muito em infraestrutura para que pudesse também comercializar da forma correta, exportar, né? Enfim, toda essa produção, para que a gente possa contribuir cada vez mais dentro daqueles 40%, tá? Bom, pensando em mineração, né, a gente falou em agropecuária aqui, né, a gente fala, né, em agropecuária aqui, ó, 280 milhões de hectares, né, no Brasil. Quando a gente olha para o setor mineral, né, a gente está falando de uma área de 360 mil, né? A gente 200 milhões versus 300, 280 milhões versus 360 mil, né? Uma ordem de grandeza de 1.000 para milhões, tá? Mas a gente tem que pensar que dentro de toda essa gama de produtos minerais que a gente explora, mesmo o ferro sendo, né, o elemento mais explorado, a gente tem uma série de vários outros elementos minerais, e aqui, né, pensando muito, né, mostrando aqui dados, né, de alguns elementos metálicos, tá? A gente poderia e pode, então, pensar nessa melhoria do setor, né, de mineração cada vez mais, e aí a gente tem muitos órgãos atuando dentro disso, conheço alguns muito positivos, tá? O próprio Ministério de Minas e Energia, né, e outras instituições fazendo trabalhos maravilhosos, trabalhos muito sérios, né, com essa questão toda da mineração, né, e aí sim escalonar isso e colocar isso dentro da economia circular. De novo, é claro que as grandes empresas, as empresas, né, com alcance internacional, elas já estão fazendo isso, e estão olhando isso, né, de uma forma muito específica. Mas a gente tem que pensar em como ampliar essa questão, tá? Lembrar que o Brasil tem uma dependência externa de fertilizantes gigantesca, tá? Gigantesca. Esses dados são os dados dos últimos anos, aí uma média aí dos últimos 3 anos. E o Brasil importa 94% de todo o potássio que aplica, tá? A gente importa aí 76% de todo o nitrogênio que a gente aplica e da ordem de 55% de todo o fósforo que a gente aplica, tá?
Estou falando em quase 30 milhões de toneladas de fertilizantes fosfatados. E aí, né, 1/3 disso só de fertilizantes do tipo cloreto de potássio, tá? Por isso que o remineralizador ele acaba tendo uma importância estratégica gigantesca dentro do Plano Nacional de Fertilizantes, buscando uma fonte alternativa de potássio. Eu nunca falei, não vou falar, e assim, não é a minha visão. Ser contrário ao fertilizante solúvel, a gente está falando em propostas de manejo, tá? A gente precisa entender os pontos positivos e os pontos negativos. Essa é uma conta rápida que eu fiz aqui, né, de padaria, com alguns valores aí dos últimos anos. Na época que eu fiz essa conta, o dólar custava R$5, tá? A gente estava pagando aqui, ó, da ordem de $520 a tonelada do KCl, tá? E o Brasil estava importando 11,4 milhões de toneladas, ou seja, só com KCl o Brasil, né, gasta quase 30 bilhões de reais, tá? Se a gente puder colocar uma parte desse dinheiro aqui no próprio país, né, consumindo, aproveitando esses bens que a gente tem aí na forma de remineralizadores, ajudaria muito, inclusive a girar o comércio e a injetar dinheiro na própria economia. Essa é a minha visão. Tá? Eu acho que a gente tem que reduzir, né, essa dependência. Vai reduzir quanto? Não sei, mas a gente teria que reduzir, tá? A gente consegue ser autossuficiente? Não consegue. Com o modelo produtivo que a gente tem hoje, a gente não consegue. Tá? E eu acho que nem sei se seria estratégico ser, ok? Bom, temos de potencial, né? Uma tonelada do NPK aí, mais ou menos, né, R$1.200, enquanto a gente tem remineralizadores variando aí de 50 até 300. Uma ordem de grandeza, tá, pessoal? Hoje os preços aí tem algum diferencial, mas só para vocês entenderem. Ah, professor, mas você está comparando o NPK completo com um remineralizador que pode ter 1% de K2O. Sim, eu estou dando uma olhada aqui nessa questão econômica agora, tá? Ah, mas o produto é diferente. Sim, mas eu estou dizendo o potencial de preço. Inclusive para que o próprio remineralizador tenha uma melhor cotação no mercado, tá? É importante. Se a gente pensar em distribuição das empresas de remineralizadores registradas, hoje aumentou bastante, a gente deve ter aí uns mais de 80, se eu não me engano, alguém me ajuda aí, mas eu acho que hoje a gente já tem mais de 80 produtos registrados, tá? Esse aqui é um mapinha de distribuição de algumas empresas de remineralizadores que estão registradas no Ministério da Agricultura, tá? E aqui é um raio de 300 quilômetros, tá? Que eu fiz aqui, que existe esse número, aí essa discussão desse raio de 300 quilômetros, né? E embaixo eu tenho o mapa do Brasil e as áreas de pastagem, agricultura e lavoura perene, tá? Lavoura perene aqui eu estou considerando, né, árvores e a própria cana-de-açúcar, tá? Eu chamei tudo de lavoura perene. Então, veja, praticamente em 100% dos locais produtivos do Brasil, né, na verdade é o contrário, em 100% dos locais das empresas, eu tenho áreas de agropecuária no Brasil. Inclusive, eu tenho lugares aqui, ó, de produção agropecuária que eu ainda não tinha nessa versão desse mapa de 2021. Tá? Então, são pontos de avanço estratégico que eu posso, né, pensar em estratégia de país, tá? A gente sabe que tem empresas aqui, né, lá de Minas Gerais, que enviam seus produtos lá para o Mato Grosso. Elas percorrem aí mais de 1.500 quilômetros e economicamente está sendo positivo, tá bem? Então, assim, é muito positivo. Esse foi um trabalho, né, do Ministério de Minas e Energia em 2021, que eu tive a honra de participar.
Tudo isso, meu amor. Papai tá do mal, por favor. Desculpa, papai. Tá bem, vai lá. Ficou marquinha. Não tem problema, eu vou dar aula de marquinha lá. Tá, tchau. Tá, tchau. E aí, a gente construiu esse anuário estatístico, né, que depois foi atualizado, né, do setor de não metálicos, tá? Participei lá e esses são os dados, né, que a gente foi acompanhando a evolução. Hoje, a Abrefem, que é a Associação Brasileira de Remineralizadores e Produtos dessa ordem, ela tem dados mais atualizados do que os meus, né? E vale muito a pena vocês procurarem, né, o site da Abrefem, as informações estão lá, estão gratuitas, né? O Frederico Bernardes, que é o presidente, teve no Congresso, mostrou os dados atualizados. Então, assim, é o que eu falei, a gente tem mais empresas, a gente tem um número maior de material já produzido. Então, o país, ele está aumentando, tá? Aqui a gente conseguia encontrar quais eram as matérias-primas mais produzidas, mais aplicadas, os principais municípios, tá? Toda uma variação econômica. Isso aqui ficou muito legal, não que o da Abrefem não seja, tá? Isso aqui pensando em agrominerais silicáticos, né? E aqui só olhando para os remineralizadores, tá? Bom, é importantíssimo a gente avançar e entender que a própria indústria vai ter um papel muito grande dentro dessas questões, não só de infraestrutura, como de inovação dos processos produtivos, tá? E aí a indústria acaba se beneficiando da própria pesquisa. Esse foi um levantamento rápido que eu fiz lá no Scopus, tá? E aí a gente vê o Scopus é aquela base, né, indexadora de artigos científicos, tá? A gente vê um crescimento gigantesco das publicações e da procura dos materiais científicos, não só pela academia, mas por toda a sociedade, né? E quais são as áreas de interesse? Por mais que a gente pense que os agrominerais, os remineralizadores, estão focados só na agricultura, mas veja, a área de publicação dentro da temática de agricultura foi 37% só. A gente tem uma área muito grande nas questões ambientais e principalmente aqui nas questões geológicas, vamos chamar assim, né? Inclusive, essa questão toda do intemperismo acelerado, né, do sequestro inorgânico de carbono, ela está muito concentrada aqui. Tá? Então, veja, a gente tem uma área muito grande, né, de engenharia de materiais, de química, de processos químicos que estão se desenvolvendo a partir disso. Lógico que o nosso foco aqui, o nosso olhar aqui é dentro do setor de agropecuária, tá? Mas se a gente conectar os bioinsumos a esse processo, a gente entra direto nas questões de engenharia e de bioprospecção, tá? E com certeza todas as questões de saúde, olha lá, a medicina já aparece aqui, tá bem? Bom, até o último congresso, né, que foi 2023, que foi online. No congresso de 2023, a gente teve aí 200 trabalhos, né? Totalizou 200 trabalhos. Com o encerramento dessa edição agora em 2025, a gente soma aí, né, fácil mais 200 trabalhos enviados. Tá? Então, o número de pesquisas tem crescido absurdamente, o que gera uma demanda de investimento e de aplicação do próprio setor. Tá? Bom, Lídia, tem um tempinho para a gente continuar ainda, né? Eu acho que aqui no meu relógio tem uns 5 minutos. Eu vou terminar aqui esse objetivo 8, e aí você me avisa aqui para a gente fazer um intervalo para o pessoal. Tá? Dentro desse objetivo número 8, né, a gente vai falar em trabalho crescente, crescimento econômico, é exatamente isso, é promover esse desenvolvimento para todas as pessoas, tá? Mostrando aqui alguns dados aqui
do setor de mineração em 2020, 5 anos atrás, a gente estava gerando aqui, ó, 180 mil empregos diretos no setor de mineração. E aí, 5 anos atrás, a gente sabe que o tema dos remineralizadores ele já existiu, eles já aconteciam, mas a gente não tinha esse boom que aconteceu de 2020 para cá dentro do setor de remineralizadores. Então, isso aqui com certeza aumentou. Tá bem? Esse é um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo lá na região de Goiânia, um material que era considerado um descarte, uma pilha de resíduo, uma pilha, né, de estéreo, ele hoje passa a ser produto, matéria-prima principal de uma nova indústria que acontece dentro daquela indústria, tá? Então, é o uso inteligente do recurso natural, é o uso inteligente, é o uso eficiente dos recursos produtivos. A gente precisa entender isso, pessoal. A gente precisa enxergar essas oportunidades para que a gente não deixe passar um momento. E, de novo, a gente está falando em produtos, né, que têm um comportamento diferente do fertilizante químico. E tudo bem, tudo bem. Cabe o quê? Cabe ao produtor, cabe ao técnico ter manejo ecológico inteligente para colocar isso de uma forma correta para o produtor, tá? E eu brinco, né, que o remineralizador ele atende tanto o grande quanto o pequeno, sem distinção. É realmente um material que se encaixa muito bem em qualquer uma das realidades, porque as duas realidades carecem de insumo. As duas realidades, elas enfrentam esses problemas ambientais que a gente está colocando aí, né, do carbono, por exemplo. Professor Antônio, Oi, com licença, desculpe Dora. interrompê-lo. É apenas para avisar que são 20 horas, caso você queira finalizar aí uma próxima parte, ou faremos o intervalo. É sugestivo, né? Não, vamos fazer aqui o intervalo, a gente para aqui nesse objetivo 3, a gente faz o intervalo e volta daqui 10 minutos, tá, Então, pessoal? Só para não só para atrapalhar não aqui. atrapalhar também aí a sua apresentação perfeitamente, professor. Então, retornamos às 20 horas e 10 minutos. Muito obrigada.
Oi, pessoal, vamos voltar então, aqui dentro do nosso tempo. Perfeitamente, professor. Vamos retornar, dar prosseguimento. Estamos à disposição. Maravilha, vou compartilhar aqui. Vamos lá. Então, dando sequência, né, ao ODS número 3 aqui, ó, saúde e bem-estar, né, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos. Acaba sendo, né, muito ousado, mas eu não tenho dúvida que a agropecuária brasileira pode participar, pode contribuir, ser responsável cada vez mais por uma vida, né, muito mais saudável para a população mundial, tá? Não só para o Brasil. A diversidade, né, de produtos da nossa cesta de alimentos, ela é muito grande e isso é motivo de inveja para muitos países aí fora, tá? E cada vez mais a gente tem visto, né, que comer bem não é só gostoso, né? Comer bem é realmente um ato de amor para conosco. A gente precisa sempre pensar na gente, né? É aquela história. Primeiro eu coloco a máscara de oxigênio em mim, depois eu ajudo o outro. Isso não é ser egoísta, isso é ter um sentimento racional, tá? A refeição, ela é um momento de união também, né? De compartilhar ali a mesa, de sentar à mesa. E aí, independente se é uma mesa mais elaborada, em termos, né, de talheres, ou se é um boteco ali na esquina. Mas a socialização ao redor do alimento, ela é muito importante. E ela é muito legal, tá? Pelo menos eu acho muito legal sentar com o pessoal, comer, divertir, dar risada, conversar e compartilhar. Se a gente puder ter esses momentos cada vez maiores, né, e mais frequentes com alimentos mais saudáveis, alimentos com um teor nutricional mais elevado, alimentos com teores de agroquímicos reduzidos, é lógico, isso tudo dentro do orçamento de cada um é muito importante, tá? E a gente viu que o remineralizador, ele traz vários desses aspectos. Ele tem um potencial, né, econômico menor, então assim, o acesso é mais fácil, ele é livre não só de agrotóxicos, mas de outros produtos químicos, que a própria legislação o proíbe de ter, tá? E ele sim pode enriquecer, né, os alimentos, ok? Um dos trabalhos que foi apresentado, na verdade, o trabalho de abertura do congresso, né, na quarta-feira pela manhã, onde eu tive a honra de ser coordenador da sessão, foi um trabalho, né, de enriquecimento de alimentos. E aí ficou muito claro lá, né, dentro dos tratamentos, eu lembro assim de cabeça algumas coisas, mas um aumento de cálcio, né, na cenoura aí num valor bem grande, né? Então, assim, a gente está falando em biofortificação, tá? Biofortificação natural, ok? Isso é fundamental. Sem falar na contrapartida, né, os problemas que o cloro gera no sistema, tá? Se a gente pensar, né, o cloro, né, que está no cloreto de potássio, né, no KCl, o cloro, naturalmente, ele se combina com o nitrogênio que existe, né, no solo, em sistema aquoso, né, ele acaba formando, né, esse cloro gasoso, tá, que é tóxico. E aí, então, a gente tem visto cada vez mais, né, a redução de micro-organismos no campo. Esse é um problema seríssimo, tá? Aqui, né, o ponto 2, 1 quilo de KCl, ele tem um poder corrosivo equivalente a 8 litros de água sanitária, tá?
o KCl, ele consegue liberar aí, né, de 20 a 200 ppm de cloro, sendo que 2 ppm de cloro são suficientes para esterilizar 1 litro de água. Tá bem? Então, esse é outro motivo que a microbiota dos sistemas, né, agropecuários brasileiros, calcados exclusivamente em fertilizantes solúveis, ela é reduzida. Tá? Ela é reduzida. Esse alto teor de potássio, ele gera um desbalanço, né, na absorção de fósforo. Tá? O excesso de potássio também gera deficiência de cálcio, além do que o excesso de potássio gera uma redução na porosidade do solo, na parte física do solo. Até então, quando a gente estava discutindo a parte química aqui, fazia sentido, mas o íon potássio, em grande quantidade, ele desintegra argilas. As ligações químicas entre as argilas, né, a fração argila do solo, e aí essa fração argila está disponível, ela vai acabar preenchendo espaços dos microporos, e aí eu tenho uma redução, então, na taxa de infiltração de água, né, porque o macroporo está relacionado ao ar, e o microporo relacionado à água do solo, me corrijam se eu estiver errado, então eu tenho uma redução natural, tá, de infiltração, percolação, e o balanço hídrico ali, o fluxo hídrico, né, não o balanço, mas o fluxo hídrico, ele acaba sendo comprometido, tá? Então, é isso que a gente precisa começar a entender e enxergar cada vez mais, tá? Tudo isso aqui tá publicado, tá, pessoal? Não fui eu que falei da minha cabeça, não. Beleza? Bom, pensando, né, no objetivo número 2, né, que é a questão da fome, né, o remineralizador, os remineralizadores, eles acabam tendo uma ação muito importante nesse ODS número 2, porque eles contribuem para melhoria, né, da segurança alimentar, tá? E principalmente essa questão da melhoria da nutrição das pessoas, tá? Então a gente precisa enxergar algumas coisas. Fome está muito mais relacionada à distribuição e armazenamento errado dos alimentos do que a falta de produção, tá? É claro que o desperdício, ele acaba acontecendo em todo o processo, desde a produção até o descarte dos resíduos, ok? Mas, vamos olhar aqui, ó. 1,3 bilhão de toneladas de comida são desperdiçados todo ano. E aí a gente tem mais de 820 milhões de pessoas que têm fome, tá? Todos os dias. E quando eu falo ter fome, não é ter vontade de comer um docinho. A ONU classifica, né, o estado de fome como aquele onde as pessoas não têm nada para comer durante todo o dia. Nada. Tá? Então, toda essa questão da fome, ela é muito mais complexa, ela é muito mais profunda do que só a produção de alimentos. Tá bem? Esse é um dos últimos dados do IBGE, que analisa a segurança alimentar aqui no Brasil, e foram entrevistadas aí, né, mais de 200 milhões de pessoas, tá? Do total, né, de moradores domiciliados. E aí a gente tem aí mais de 84 milhões que estão em alguma situação de insegurança alimentar. E dentro dessa situação de insegurança alimentar, a gente tem um número expressivo de pessoas que estão numa situação grave, ou seja, passam fome aqui no Brasil. A gente não precisa trazer exemplos e números lá de fora, tá? E aí eu tenho uma parte dessa população que está na zona rural,
tá? Que está lá na zona rural. Estão no campo, tem em tese, né, o local de produção, mas acabam não conseguindo produzir, tá? Então, a gente precisa enxergar isso de uma forma diferente. A gente precisa dar uma conotação para isso, de novo, não política. Não estou olhando para esses números como com viés político, não, tá, pessoal? Por favor. Eu estou olhando isso como um cenário real catastrófico, que tende só a piorar, tá? Porque uma pessoa em situação de vulnerabilidade, uma pessoa em situação de fome, ela, infelizmente, acaba indo por um caminho um pouco mais complicado, tá? Existe a possibilidade, né? Os erros se potencializam, tá? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso com muito carinho, integrando sistemas produtivos de todos os tamanhos para todas as classes sociais, tá bem? Bom, eu queria sintetizar, né, e mostrar que quando a gente está falando em remineralizadores, né, hoje a gente fala então em agrogeologia, né, a gente com certeza cada vez mais está trazendo conceitos, né, agronômicos, agropecuários, agroecológicos associados aos conceitos geológicos, certo? Isso gera uma série de benefícios para a gente, né? Olhando para o prisma agropecuário, benefícios na recuperação do solo, em termos de aumento de pH, em termos de fornecimento de nutrientes, né, elementos de nutrição de plantas, benefícios econômicos, tá? Enquanto aumento, né, produtivo. Mas mais do que isso, eu não tenho dúvida que a gente está caminhando e já entrou numa evolução produtiva. A Revolução Verde foi muito importante para o desenvolvimento da humanidade, não tenho dúvida. Mas a gente está num ponto acima agora, tá? E esse ponto acima precisa ser visto com muito cuidado, porque é agora que a gente está nessa transição, tá? De conceitos, de formulações e oportunidades. Então, eu não tenho dúvida que a gente está vivendo uma evolução produtiva e eu particularmente estou muito feliz de estar vivendo esse momento, porque, de novo, é aqui que a gente consegue contribuir para um avanço e melhoria da sociedade. Tá bem? Bom, eu vou encerrar aqui essa primeira parte, né? Eu vou abrir aqui, eu vou começar um pedacinho aqui da próxima aula, Lídia, só para a gente começar, a gente tem um tempinho, mas bem rápido. Enquanto eu vou trocando os slides, se alguém quiser fazer alguma pergunta, colocar algum comentário aí, você, por favor, me repassa, tá? Eu só vou dar uma pincelada no que a gente vai discutir, então, na próxima aula, para a gente encerrar essa temática, tá bem? Deixa eu voltar aqui. Perfeito, professor. Eu só vou... Então, pessoal, só para a gente, né, adiantar um pouquinho aqui do ponto, e aí a gente vai abrir para pergunta. Eu acho que como a gente fez a semana passada, né, dar um tempinho para discussão, acho que fica legal. A rochagem, ela é uma técnica muito antiga, tá? Isso aqui é lá do século XIX, né, onde a gente pegava rochas moídas e aplicava no solo.
Tá? Isso aqui foi uma evolução muito grande baseado na observação da natureza. Quando o homem viu, né, as cinzas dos vulcões caindo próximas a essas regiões e a evolução, a melhoria que essa área biológica teve ao ter contato, né, com as cinzas vulcânicas, tá? É lógico que, em termos agronômicos, quando a gente pensou nisso, né, o homem pensa nisso e aplica isso em larga escala, claro, utilizando outras rochas, outros minerais, simulando, né, o que o vulcão fazia lá com as cinzas, a gente tem um crescimento gigantesco, né? E a própria evolução da região centro-oeste, enquanto, né, a grande produtora aí, agropecuária nacional, ela se deu através da rochagem, a aplicação de calcário. Eu tenho uma rocha carbonática, e essa rocha ela é moída, ela é pulverizada, e a gente aplica, né, isso nos solos para quê? Para elevar a acidez, né, desse solo, para que o solo esteja numa acidez positiva, para que os elementos de nutrição de plantas estejam disponíveis, para que as raízes das plantas cresçam ali, para que a gente forneça, né, elementos de nutrição de plantas. Aqui eu quero só fazer uma menção ao professor Alfredo Chaide Lopes, né, o Alfredão. Eu não sei quantos de vocês estudaram em Lavras, tiveram esse contato com ele, ou mesmo quem não estudou em Lavras já ouviu falar, né, do Alfredão. O professor Alfredo Chaide Lopes é uma referência gigantesca. Eu tive a honra de ter uma aula com ele lá no mestrado, ele deu uma aula para a gente lá na disciplina lá de nutrição de plantas. E o Alfredão foi o cara que popularizou, vamos falar assim, ou que levou a técnica da calagem para a região centro-oeste, tá? Então, o Alfredão tem o professor Alfredo Chaide Lopes tem uma contribuição gigantesca, não só com o Brasil, com a região centro-oeste, mas com a humanidade, olhando para uma técnica, né, milenar aí da própria evolução do planeta, tá? Que é a rochagem. Bom, mas o que é um fertilizante? O que é um agromineral, né? O fertilizante, ele vai ser aquela substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, simples ou mista, que seja fonte de elementos de nutrição de planta. Por exemplo, a ureia, os fertilizantes NPK, tá? E o próprio esterco de curral. São exemplos de fertilizantes. Tá? O que é um agromineral? Um agromineral é um produto da mineração e ou a matéria-prima da indústria de fertilizantes. Ou seja, são as commodities minerais que dão origem, por exemplo, ao fertilizante de fósforo, ao fertilizante de potássio, ao fertilizante de enxofre. O próprio calcário é um agromineral, tá? Então, são coisas distintas. Bom, eu tenho, então, os minerais, tá? Na natureza. Esses minerais, eles podem conter ou não silício, e dentro dos processos formadores de rochas, eu vou ter, então, a junção química desses minerais por diversos processos, originando as rochas, tá? Os agrominerais são rochas que podem fornecer elementos de nutrição de plantas ou atuar como corretivos de solo. O remineralizador é um agromineral específico que vai atender a Lei 12.890 e, particularmente, a Instrução Normativa 05 do MAPA. Tá?
Então, o remineralizador, ele vai ser qualquer material de origem mineral que sofra apenas redução física de tamanho e que possa melhorar as propriedades físicas, químicas e ou biológicas de um solo. Tá bem? Isso está definido lá na Lei 12.890. Beleza? A instrução normativa, ela trouxe para a gente as garantias mínimas e as garantias máximas de alguns pontos, tá? Primeiro ponto, com relação à natureza física desse material, tá? O segundo ponto, com relação à soma de bases, que é a soma dos óxidos de cálcio, magnésio e potássio, que tem que ser igual ou superior a 9%, tá? O teor de óxido de potássio, ele tem que ser igual ou superior a 1%. E o pH da amostra vai ser, né, conforme o declarado, tá? Já as garantias e especificações máximas, elas trazem a questão, né, da sílica livre. Sílica livre é um termo da geologia e significa quartzo. Então, o meu material, para ser considerado um remineralizador, ele tem que ter no máximo 25% de quartzo. Ou seja, eu preciso obrigatoriamente fazer uma análise mineralógica. E aí, nem sempre os laboratórios de solo fazem esse tipo de análise. Então, eu preciso entrar em contato com o pessoal específico, né, da mineração, da geologia, para identificar quem faça essa análise mineralógica para a gente, tá? Com relação aos teores de elementos potencialmente tóxicos, hoje a legislação ela tem teores estabelecidos para o arsênio, para o cádmio, para o mercúrio e para o chumbo. Ah, professor, mas... Desculpa. Existem outros sim. Mas hoje a legislação, ela baliza apenas esse. Essa, inclusive, foi uma discussão que ocorreu durante o Congresso, né, das oportunidades de melhoria da atualização da legislação, tá? Hoje, o que a gente tem é isso. Com relação ao quartzo, é muito simples. Se a gente pensar, né, areia da praia é quartzo puro. Se eu tiver um carregamento com mais de 25% de quartzo, eu estou aplicando areia da praia na minha área produtiva. E aí eu tenho uma série de problemáticas em função desse volume de quartzo. Não só problemáticas econômicas, mas problemáticas, né, agronômicas em cima disso, tá? Por isso, então, que a gente precisa ter esse crivo dentro da geologia, tá bem? Além disso, né, o material precisa passar por um protocolo de eficiência agronômica. Esse foi um protocolo desenvolvido, né, por duas unidades da Embrapa, o pessoal da Embrapa Clima Temperado e o pessoal da Embrapa Cerrados, né, para que a gente tenha, então, a comprovação que esse material ele altera positivamente as culturas ou o solo e ele também atua no desenvolvimento da planta ou no condicionamento do solo. Tá bem? Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou abrir agora para as perguntas, porque eu acredito que com essa definição, então, dos remineralizadores e dentro da legislação, a gente acaba tendo, então, né, um fechamento, né, dos conceitos básicos, o que é fertilizante, o que é agromineral, o que é remineralizador e qual é o caminho que a gente precisa seguir para entender se um material pode ser considerado remineralizador ou não. Mais uma vez, se eu tenho um material, né, que acaba não se enquadrando dentro de algumas dessas características, não significa que eu não possa usar, claro, que dentro, né, dos controles ambientais e toxicidade, enfim, dentro de todos os controles, não significa que eu não possa usá-lo na agricultura. Existe uma série de oportunidades, inclusive de registro do Ministério da Agricultura. Eu só preciso entender que, possivelmente, esse material hoje, ele não vai ser enquadrado
dentro da legislação de remineralizadores. Tá? Uma proposta, né, feita pelo Dr. Éder Martins, da Embrapa, é a mudança, né, na classificação dentro dos remineralizadores. Tá? E isso foi tópico de quase 2 horas de um workshop, fora assim, né, após o término da sessão técnica científica do Congresso. Tá? São propostas, tudo isso está sendo discutido, inclusive, né, com a sociedade, para que as pessoas entendam e contribuam e compartilhem desse momento. Mas é isso, a ciência ela vai avançando, né? Novas bases vão sendo criadas até que a gente consiga, então, caminhar para uma mudança legislativa, né? Ou um adendo dentro da legislação, mesmo porque a gente sabe que a questão da legislação ela acaba sendo um pouco morosa, né? Mas é possível de se fazer, precisa ser feita, né? Então a gente está, então, né, caminhando, construindo, então, esses novos conceitos para que a gente, né, tenha mudanças assertivas, né? E lá mudar o nome só por mudar não justifica muito. E aí os legisladores talvez não queiram se debruçar em cima disso, tá? Então, assim, são mudanças conceituais, tá bem? Então, eu estou à disposição, tá, Lídia? Se alguém quiser fazer alguma intervenção, conversar, fazer alguma pergunta, vamos conversar um pouquinho e aproveitar esses minutos. Eu acho que foi muito oportuno na semana passada, né? Talvez a gente possa fazer assim também, tá bom? Perfeitamente, professor. O tempo passa tão rápido, né? Quando estamos dialogando sobre temáticas tão oportunas, extremamente importantes, relevantes. Creio, professor, que nós tenhamos algumas indagações aqui já, né? A estudante Rosana já levantou a mão, eu acredito que nós tenhamos também outros alunos a fazerem alguns questionamentos. Podemos abrir agora para esses primeiros questionamentos, professor? Sim? Pode, claro, por favor, senão depois vai passar o tempo aqui, a gente não... E a gente, né, o tempo passa rápido. Por gentileza, Rosana. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos sim. Então, professor, aproveitando esse gancho que o senhor falou sobre registro, o que se pode fazer quando não se enquadra de acordo com a legislação, que a gente tem visto, é pedir uma autorização para comercializar o material secundário, que hoje em dia é uma prática que se tem feito, né? Que pode também viabilizar a comercialização e a utilização desse produto, que não foi enquadrado como remineralizador, mas como material secundário. Então, ele continua fazendo a função dele. Você vai apresentar todos os estudos, os protocolos, mas ele não vai se enquadrar, mas ele pode ser autorizado para ser comercializado como material secundário. Não, Rosana, você tem toda a razão, exatamente. Existem várias oportunidades, né, em termos de comercialização, em termos de aplicação, né? Eu só enfatizei que em termos de legislação, para que, né, o material seja enquadrado dentro, né, da classe de remineralizador, ele precisa atender aqueles critérios, tá? É lógico que a comercialização, o registro, inclusive eu acho que eu comentei com vocês, eu não sei se existe ainda dentro do Ministério da Agricultura uma classe de produtos que chama outros, tá? Então, assim, existem sim alternativas, tá? Porque aí acaba que você avalia o potencial do subproduto, faz os estudos e chega e você vê que não vai atender. Mas aí você não vai perder tudo que você fez, você vai poder utilizar aquele produto como material secundário, que é o que hoje em dia tem se feito, né, comercialmente. Eu atuo nessa parte de consultoria de registro de produtos, de estabelecimentos, e inclusive já fiz alguns registros de estabelecimento de produtos aqui no estado de Goiás, e a gente tem um contato bom com o pessoal do Ministério da Agricultura, que é sempre muito solícitos e ajuda a gente nessas investigações, nesses estudos. Foi por isso que eu pontuei
essa vertente de ter a autorização de comercialização como material secundário. Não, positivo e perfeito. Eu acho que a gente precisa pensar na estratégia econômica das coisas, você tem toda a razão. Tá, e sim, o pessoal do Ministério da Agricultura hoje, inclusive, tem um conhecimento muito grande sobre o tema, e vários colegas lá do Ministério têm realmente ajudado muitas pessoas, orientando em como fazer. A gente pode fazer o registro através, né, de todo esse protocolo, através da contratação de uma empresa, através de publicações científicas. Então, enfim, tudo isso é muito importante. Você tem toda a razão, Rosana. Isso, certo. Obrigada. Imagina. Professor Antônio, nós temos alguns registros por escrito no chat da chamada, e o próximo aqui, que levantou a mão, foi o nosso estudante Antônio Bizão. Professor, boa noite a todos. Eu vou tentar esclarecer aqui, eu tenho alguma experiência, pouca experiência em relação à rochagem. A questão do produto secundário, e eu trabalho com alguns produtos secundários também, é importante ressaltar que ele é um registro provisório, ou seja, até o presente momento, você recebe esse registro, ele dura entre 12 e 24 meses, e é o prazo que a mineradora tem, o estabelecimento, o produtor tem, para se adequar à legislação do remineralizador de solos. Ele não é um registro efetivo, é um registro provisório. O que, vale ressaltar, não tira em nenhum momento o mérito do produto, desde que ele esteja numa granulometria adequada. Eu trabalho com alguns produtos remineralizadores que estão em fase de registros provisórios, ou seja, materiais secundários, e que mesmo assim consegue altas performances produtivas e de produtividade. A exemplo do que a gente, respondendo a pergunta do pessoal que perguntou sobre a liberação lenta, do Borges, né? Tem produtos secundários que, se eles estiverem na granulometria mais fina, é uma granulometria filler, 100% abaixo de 0,3 milímetros, a liberação não vai ser lenta, pelo contrário, a liberação vai ser muito rápida. E aí eu estou falando de plantas de cultivo com 50, 60 dias, é o caso do alface, é o caso do repolho, é o caso de um tomate que vai até 90 dias. Então, é muito importante a gente lembrar que o remineralizador, para ele ser eficiente, ele tem que levar em consideração muito a granulometria do material. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar. É uma oportunidade gigantesca que a gente tem no Brasil. São 95 produtos registrados hoje, 27 produtos são basalto, que tem aquele 1% de potássio, 1,5% de potássio, só que tem outros produtos que têm potássio que variam de 3% até 8%, 9% de potássio no Brasil. O que não significa que a gente vá substituir 100% desse potássio via rochagem. Tem estratégias para fazer isso da maneira correta. Então, não é simplesmente eu pegar e conseguir uma rocha de 10% de potássio e substituir 100% da adubação de potássio via rochagem. Isso não dá certo. Por experiência própria, isso não dá certo. Então, tem estratégias que a gente estabelece no manejo do agricultor que possibilitam, e eu tenho clientes que já trabalham com redução de 100% da adubação do cloreto de potássio ao longo dos 8, 7 anos trabalhando com rochagem e fazendo outros manejos que englobam também fertilizantes orgânicos e compostagem. E aí a gente consegue fazer uma substituição total do cloreto de potássio na lavoura do produtor. Obrigado, Antônio, pela sua contribuição também aqui, né, na parte de vivência, né, com essa questão de registros e legislações. Fantástico, né, complementa, né, o que a Rosana colocou. E eu acho que você trouxe um ponto muito importante aqui, né, que é o que eu sempre discuto, né, é a questão de manejo, tá, pessoal? Então é isso, eu acho que o remineralizador, ele traz para a gente um desafio muito grande, que é esse novo sistema produtivo, tá? A gente está saindo dessa agricultura nossa aí, que já não é mais convencional, mas eu digo dentro dessa agricultura que a gente pratica hoje,
tá? E em muitas áreas do país a gente nem faz plantio direto da forma correta, tá? A gente faz um cultivo mínimo, né? Mas a gente precisa evoluir. E o remineralizador, ele traz toda essa dificuldade, essa questão por ser multidisciplinar, né? Essas questões da agrogeologia, a gente não estava tão acostumado, né? A gente lá na agronomia estudou um pouco de geologia lá no começo do curso, quando a gente fala em rochas e minerais, para formar o solo, e esse negócio ficou lá. Formou o solo, a gente está em cima. Mas qual é que é essa dinâmica hoje, né? Então, um dos princípios, inclusive, do remineralizador é remineralizar, ou seja, é inserir novas fases minerais no solo. Eu acho que tem alguma pergunta aqui no chat, que eu dei uma olhada rápida aqui, Lídia, que trata desse tema, tá? Então, sim, conforme eu tenho, né, essa mudança de fase mineral, eu vou tendo não só a liberação de nutrientes, mas eu vou criando outras fases minerais ali dentro que acabam, né, permitindo outras conexões químicas, tá, pessoal? Então, assim, tem alguém que perguntou aqui em solos pobres, né, alguma coisa do tipo, com certeza, tá? Não só em solos pobres, não só em solos férteis agronomicamente, mas uma fronteira científica e de aplicação que a gente tem visto é a ação desses remineralizadores, principalmente em solos arenosos, muito arenosos, como são alguns solos ali, né, da área da Bahia, né, de produção ali de Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, onde a gente tem, né, argila às vezes 2, 3, 5%, e o resto é uma areia muito, muito severa, tá? Então, a gente acaba tendo, sim, essas oportunidades aí de novas fases minerais. A pesquisa também está avançando nisso, né, em quantificar, em realmente comprovar se existiu a criação de novas fases minerais. Então, a gente está caminhando muito bem dentro disso, tá? É isso. Lídia, você organiza, você me orienta em alguma coisa? Eu vi aqui que tem um monte de perguntas, pessoal. Não sei se a gente vai ter tempo de responder todas essas. Eu vou aqui pela mais fácil, tá? Teve alguém que escreveu aqui para mim, acho que foi a Luciana. Luciana, eu não entendi a sua pergunta. O senhor poderia liberar os slides que o senhor tem usado em suas aulas também, além dos que o senhor disponibilizou na plataforma? Me esclareça isso, por favor. Se puder, claro. Os slides, né, que o professor nos passa, estão disponíveis na plataforma, né? Oi, professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É porque, por exemplo, os slides de hoje, que estão lá na plataforma, tem a aula 2, tem mais de 120 slides, e eu vi que são diferentes dos slides que o senhor está apresentando agora nessa aula. É por isso que... Não são. É porque eu corri um pedaço da aula 2. Ah, tá, entendi. Tá tudo lá. Tá? Tudo que eu perfeito. mostrei aqui para vocês está lá. O que provavelmente semana que vem eu vou trazer é que eu ainda não mandei, porque eu também ainda não construí. Ah, entendeu? tá, não, ok. Então o de lá é porque o senhor deu uma cortada para poder pegar... Porque tem uma parte introdutória que eu achei que a gente ia gastar muito tempo nela hoje. Aham. Então eu corri para essa parte de definição, porque ela fecha no conceito, entendeu? Perfeito. Tá bom, obrigada, tá? Boa noite. Não, imagina. Então tá aí, tá resolvido. Perfeitamente. E qualquer coisa que vocês precisarem também, né? Alguma informação adicional, podem encaminhar também para o e-mail da secretaria, tá? Da Lato Sensu e Bioinsumos, em termos de solicitação de materiais, tá? Nós estamos encaminhando já para os momentos finais desta aula. Nós temos algumas informações adicionais no chat, professor Antônio, caso queira utilizá-las aí para alguns comentários finais, né? Informações que também você queira compartilhar. Muito obrigada.
Eu vi aqui por cima, pessoal, tem bastante coisa, né? E aí eu acabo me perdendo um pouco. Mas alguns comentários com relação a essas questões, né? Dos micro-organismos, da microbiota natural dos solos e o papel positivo. Não tenham dúvida disso, tá? Os micro-organismos, eles têm um papel fundamental nessa decomposição das rochas e minerais. Eu acabei cortando, mas eu vou voltar daí na próxima semana. Existem alguns trabalhos, né? E a série de Bowen, né? Ou de Goodman também, ela traz essa decomposição dos minerais, tá? Então, até a gente chegar, né, no quartzo, que é o último estágio, eu tenho vários minerais ali que vão sendo decompostos e vão se quebrando. E para que isso aconteça, ou eu espero milhões de anos, como aconteceu até hoje, ou eu aplico, né, condições para que isso acelere, que é o que a gente chama de intemperismo acelerado, tá? Condições de temperatura, condições de umidade e as próprias condições dos micro-organismos. Por quê? Porque eles acabam biosolubilizando essas rochas e minerais para consumo próprio, eles acabam biosolubilizando essas rochas e minerais para liberar esses elementos para que as plantas cresçam, e eles estão em associações micorrízicas, simbióticas, ou seja, um ajuda o outro. O micro-organismo degrada a rocha, a planta absorve aquele elemento, faz o seu crescimento vegetal e fornece alimento para esse micro-organismo, tá? Então, assim, essas interações microbiológicas com as rochas e os minerais no solo que estão sendo estudadas e compreendidas cada vez mais. Essa é a bola da vez em termos de pesquisa científica, né? Existem, né, várias pesquisas, vários trabalhos aí publicados mostrando isso. Existem produtos comerciais, tá, que potencializam essa biosolubilização. A Embrapa, né, em parceria com uma empresa privada, tem um produto, né, pensando em fósforo, tá? Mas, de novo, aqui a gente está falando em remineralizadores num contexto geral, né? Há muitos produtos, né, muita sinergia entre produtos já utilizados, como o caso do bocache, por exemplo, né, e remineralizador, foram apresentados, né? Então, assim, a gente tem que se aproveitar do que já existe na praça, né? O trabalho que a Cristiane, né, a doutora Cristiane da Embrapa Milho, desenvolveu foi fantástico. Ele é um precursor nessa linha. Mas biosolubilizar rochas fosfatadas é muito mais fácil do que biosolubilizar rochas potássicas, tá? Por isso que ainda hoje eu desconheço algum produto específico para biosolubilizar potássio apenas, tá? Então, assim, a gente tem micro-organismos que fazem uma decomposição, né, grande de diversos produtos, né? E muitos micro-organismos que estão sendo aplicados aí no campo, né, como potencializadores de solos, tá? Então, é importante que a gente entenda isso, que a gente enxergue essa sinergia, né, entre os micro-organismos e entre os minerais. Mas é claro que existem pontos a serem considerados, né? Da mesma forma que eu não posso aplicar o remineralizador ou qualquer fertilizante numa área onde eu não tenho precipitação ou eu não tenho irrigação, eu não posso aplicar o micro-organismo, né? Então, tudo isso, de novo, está dentro de manejo, tá? É aí que a gente coloca, né, a importância do novo pensar, do novo manejo dentro desses conceitos de agricultura, tá? E aí, caminhando para uma agricultura cada vez mais regenerativa. Porque regenerativa vem da regeneração, né? Própria recuperação, tá? Remineralizar é regenerar fases minerais. Se a gente
estender um pouco o conceito? Ajuda muito, né? A gente precisa ter algumas comprovações científicas de alguns pontos específicos, mas ninguém mais tem dúvida científica ou na prática de que os remineralizadores são efetivos, tá? Nas questões agronômicas. Inclusive, a gente está caminhando muito mais, né, para um outro benefício deles, que é nessa questão do sequestro inorgânico de carbono, né, na captura, né, de carbono, na remoção de carbono do sistema, tá? E aí a gente está olhando só para o solo. Mas se eu fizer uma conta de balanço, né, somada às aplicações dos micro-organismos dentro de um sistema de bioinsumos, o balanço de carbono ele acaba sendo muito mais positivo, tá? Imagina que o fertilizante, né, a rocha precisa sair lá do Marrocos, ser explorado na mineração lá, pegar um navio, chegar aqui no Brasil, ser processada, né, ser convertida no fertilizante solúvel e ainda ser distribuída no país. Qual é a pegada de carbono desse fertilizante? Tá? E qual é a pegada de carbono de um remineralizador, às vezes produzido, né, próximo da minha área produtiva? Então, o Brasil tem uma oportunidade gigantesca dentro desses arranjos produtivos locais, mitigadores de gases de efeito estufa, tá, pessoal? A gente precisa enxergar isso cada vez mais, tá bem? É isso, Lídia. Maravilha, professor. Bom, nós sempre lembramos, né, que na próxima semana nós teremos, né, a terceira aula, a comunicação com o professor Antônio, né, vocês podem continuar aí a tirar dúvidas posteriormente com ele. Agradecemos imensamente, professor Antônio, por essa aula espetacular, né, esse processo de aprendizado, de capacitação, né, somos gratos aí você sempre muito motivado, né, em compartilhar o seu grande conhecimento. Agradecemos aos estudantes, às estudantes, estão fazendo a manifestação aqui no chat, professor, eu não sei se você está acompanhando, agradecendo por essa aula maravilhosa aí, né, os aplausos. Então, desta forma que damos boa noite a todos e todas, agradecendo a todos e todas mais uma vez. A Secretaria da Lato Sensu em Bioinsumos se coloca à disposição. Nos encontramos em breve e farei aqui, né, vou me despedindo, já parando a gravação para que ela possa estar compartilhada, né, para quem porventura não teve a chance de estar aqui por um motivo específico. Até logo, pessoal. Professor Antônio, passo a palavra para você dar boa noite, caso tenha mais alguma informação, e já me despeço de vocês. Não, só quero agradecer aqui, pessoal, né, a participação de todo mundo, toda essa troca é muito importante, não tem graça ficar falando aqui sozinho, agradeço, né, mais uma vez toda a equipe, né, do CBI, especialmente aqui da especialização, é uma honra estar aqui com vocês, desejo a todos uma boa noite, um bom descanso para todo mundo, tá bem? Até semana logo, que vem. pessoal. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada. Até breve. Até semana que vem. Tchau, tchau.